Fala galera da SST, como é que vocês estão? Seguinte, hoje eu vou pedir licença para o meu amigo Júlio Botelho, que é o especialista no assunto de empregabilidade. Então quem não conhece o Júlio Botelho, que eu acho muito difícil, se vocês estão aqui e não estão lá, alguma coisa está errada, mas se vocês não conhecem o Júlio Botelho, procurem aí. Incrivelmente o nome do Instagram dele é Júlio Botelho, então vocês procuram lá, que ele é perito judicial em causas trabalhistas, enfim, e é especialista em empregabilidade, LinkedIn, currículos e tudo mais. Então busquem os conteúdos deles que vai ajudar muito vocês a conseguir o tão sonhado emprego. E como eu estou falando disso, então por óbvio esse vídeo é direcionado ao pessoal aí que está em formação, que está quase se formando, ou que é recém-formado, ou até que já tem experiência, mas está procurando recolocação no mercado, certo? Desculpem. Por que eu estou fazendo esse vídeo aí com outro viés, com outro ponto de vista do que o Júlio faz? Porque eu sou um contratante de técnicos de segurança. Então eu queria falar sobre alguns erros que o pessoal comete e acaba diminuindo ou até eliminando a possibilidade de ser pré-selecionado para uma seleção de fato, com entrevista, com tudo mais, numa vaga de emprego aí no setor técnico, tá? São coisas que talvez para muitos são simples, mas para outros tantos são erros que realmente cometem e nem se dão conta que estão cometendo e que estão se auto-boicotando nos processos seletivos, tá? Então eu queria deixar essas dicas aí. Primeira coisa, antes de se candidatar para uma vaga, pesquise a viabilidade de você participar desse processo seletivo. Se o local onde a empresa vai ter suas atividades é viável o seu deslocamento, daqui a pouco tem questão de residir na cidade da empresa, vocês realmente estão dispostos para isso, vocês vão se adaptar a esse processo todo. O custo de deslocamento, daqui a pouco, da onde vocês residem até a empresa, vai ser compatível. O tempo de deslocamento, se ter que acordar mais cedo, chegar tarde em casa, isso, por mais que vocês tenham a necessidade de trabalhar, todo mundo precisa trabalhar para se sustentar, mas isso, será que vai ser saudável a longo prazo? Vocês vão conseguir se manter nessa empresa por muito tempo? Se perguntem isso, tá? Outra coisa, o perfil da vaga. Se a vaga é sênior, se a vaga exige inglês, se a vaga tem algum pré-requisito é uma coisa que precisa, senão não é selecionado. Isso é um pré-requisito. Tem o que é desejável, né? Que olha, é desejável o inglês, mas se tu não fala inglês, não tem problema. Se o teu currículo for bom, teu perfil for adequado, também é possível de participar da seleção, tá? Então tem coisas diferentes. Então, se o perfil de vocês claramente não atende a algum pré-requisito, não queimem cartucho, como a gente fala aqui no Sul. Não gastem oportunidade mandando mesmo assim. Tipo, aquela política do eu vou mandar para ver o que dá. Não funciona. Então, nem gastem energia, não tomem o tempo do entrevistador, porque amanhã ou depois pode ter uma vaga com o perfil mais adequado de vocês e vocês aí sim participem, tá? Outra dica, talvez uma das mais importantes. Prestem atenção. A seleção, ela não começa no momento em que você senta na cadeira, na frente do entrevistador, ou na frente da tela, no horário, porque hoje em dia tem muita entrevista virtual, né? Mas a seleção, a entrevista é uma coisa, a entrevista é uma parte da seleção, talvez a mais importante, mas a seleção começa desde o envio do seu currículo, pessoal, e prestem muita atenção nisso, e eu falo isso com propriedade porque eu sinto na pele. Eu seleciono técnico de segurança, técnico de enfermagem, pessoal do administrativo, auxiliar, enfim, a parte administrativa, e eu vejo muito esse erro, muito mesmo, do pessoal técnico também. Quando vocês enviarem um e-mail, lembrem que vocês estão se comunicando com a pessoa. E vocês vão ser contratados, com toda certeza, para se comunicar com muitas pessoas. E o profissional da área técnica tem que ter habilidade de comunicação. Eu recebo um e-mail sobre um processo seletivo. Eu abro o e-mail. O e-mail tem nada escrito. Nada vezes nada, com um anexo. Sinceramente, eu não abro o anexo. Daqui a pouco é uma pessoa com muita experiência, com qualificação, que até me atenderia. Porém, o que eu penso como recrutador, tá? Se a pessoa ela não teve o capricho, não teve o cuidado
não teve a autodisciplina de se comunicar com o recrutador para mostrar que ela está interessada na vaga, imagina como vai ser depois a comunicação, o relacionamento dela com os clientes ou com os colegas de trabalho, com os outros setores, quando é uma seleção para uma empresa, para CLT. Como eu vou conseguir acreditar que a pessoa vai ser totalmente diferente se nem vendendo a própria imagem, que nós somos todos vendedores, a gente está vendendo alguma coisa, ou a nossa imagem, o nosso serviço, o nosso produto, todos somos vendedores. Se a pessoa não está conseguindo se comunicar nem para dizer, olha, eu quero trabalhar na tua empresa, como é que depois seria? Então, vale a pena arriscar? Não vale. Um recrutador raramente vai chamar uma pessoa para um processo seletivo quando ela não escreve nada no e-mail. A não ser que esteja muito escassa a mão de obra, né? Mas aí não é mérito da pessoa, aí é necessidade do recrutamento e da seleção, tá? Outra coisa, quando enviar esse e-mail, mesmo que escreva, então assim não custa nada, bom dia, boa tarde, visualizei a vaga em tal plataforma, em tal local, tenho interesse, acredito que atendo os pré-requisitos, estou disponível e teria muito interesse de participar da seleção, tá? Sei lá, escreve alguma coisa assim, obrigado ou atenciosamente, põe uma saudação e assina embaixo. Pronto, também não precisa se alongar demais para tomar muito tempo, ficar sendo prolixo, falando sem dizer nada, mas seja claro, objetivo e caprichem no português. Uma vaga de nível técnico, o nome já diz, é técnico, nós vamos trabalhar com literaturas técnicas, nós vamos ler legislação, nós vamos ler instruções normativas, normas regulamentadoras, NBRs e tudo isso ler e interpretar, não podemos ser analfabetos funcionais e aplicar dentro da empresa, criar procedimentos, preencher permissão de trabalho. A lógica é a seguinte, quem não escreve bem, naturalmente não lê bem. Quem não lê bem, tu lendo um manual de uma máquina, de um instrumento, tu não interpretando corretamente, tu pode estar colocando até a vida de uma pessoa em risco. Então quem seleciona já avalia até isso também o português. A gente vê muito pessoal às vezes se questionando em Zap, em Instagram e tal, Facebook. É interessante falar inglês, técnico de segurança, falar outra língua. Eu tenho uma dica muito importante. Vocês têm que dominar um idioma. Primeiramente, antes de qualquer coisa, o português. Domine o português. Não precisa ser expert, mas no mínimo ler, interpretar, escrever é muito importante, certo? Quando enviar o e-mail, mandem um para cada empresa com o assunto vaga técnico de segurança do trabalho. Porque a empresa pode estar fazendo mais de um processo seletivo, tá? Então indiquem a candidatura, vaga, técnico de segurança do trabalho, ou só, né, currículo técnico de segurança do trabalho, para quem abrir no assunto já saber do que se trata. Daqui a pouco não, eu vou sentar amanhã para ver os currículos de técnico, então eu vou ir nos assuntos ali e vou abrindo os currículos de técnico. Pronto, facilitem a vida do entrevistador, beleza? Quando manda para uma empresa. Eu já recebi currículo assim, ó, segue minha vaga, eu atendo todos os pré-requisitos, eu tenho muito interesse em trabalhar na sua empresa. E eu olhei os destinatários, tinha 4, 5 destinatários diferentes. E eu, dá vontade de responder assim, tá, mas e para qual das empresas exatamente tu mandou o e-mail? Tu acabou botando outros destinatários. Por mais que a pessoa possa estar querendo participar de vários processos para ver aonde que consegue uma oportunidade, não é elegante fazer isso, tá? Outra coisa, enviar um e-mail só encaminhando, sem apagar para baixo. Eu encaminhei o e-mail para uma empresa, aí eu clico em encaminhar aquela mensagem que eu mandei para a empresa anterior, inclusive com o e-mail, rh@empresa tal, tá para baixo. E eu peguei alguns casos que tinham uns 30 e-mails para baixo, a pessoa só encaminhando, ela não vai ser chamada para entrevista, porque isso causa uma poluição ali, uma má interpretação, essa pessoa está tirando para tudo que é lado, onde chamar ela vai, ela está no desespero, aí o recrutador já pensa, se ela está assim, tão necessitada, por que até hoje não conseguiu, será que ela tem um perfil meio ruim, entende? Vocês entendem que a pré-seleção antes da entrevista, ela tem todo esse processo e vocês podem se destacar dos demais tomando esses pequenos cuidados, tá?
Beleza. Ah, cobrar retorno. Ah, não sei o que, segue meu currículo. Aguardo breve retorno. Eu já recebi um assim. Aguardo breve retorno. Certo de seu retorno. Não, peraí. Sabe? Imaginem vocês num processo seletivo que eu fiz uma vez, até não era para técnica, era administrativo, mas que eu recebi 280 e poucos currículos. 280 e alguma coisa. Eu ainda tive a paciência de abrir um por um, selecionar e tal, para ver quem eram os perfis mais adequados. Imagina se eu tivesse que sentar para dar retorno para todos. O pessoal tem compreensão também que às vezes, pelo volume, não tem como responder um por um. Seria ótimo, seria muito educado da parte do recrutador. Eu tento fazer isso o máximo possível, tento. Quando as pessoas escrevem um e-mail, né? Quando me mandam um e-mail em branco, eu também não respondo nada, né? Porque não quis falar nada para mim, eu não tenho que falar nada de volta, sendo bem sincero. Mas esses cuidados são importantes, tá? De ter essa empatia com o recrutador. Beleza, conseguiram fazer isso tudo com qualidade, vamos para o currículo. Pessoal, eu digo sempre uma coisa, o currículo é uma promessa. Então, o que tu escreveu no currículo é o que o entrevistador vai esperar de ti numa entrevista presencial. Um exemplo, entrevistei uma pessoa e a pessoa colocou entre as suas qualidades ali conhecimento avançado em PPRA. Um exemplo bem simples, conhecimento avançado em PPRA. Aí eu fiz a seguinte pergunta, eu vi que tem conhecimento avançado em PPRA, pouca experiência ali, então até achei, mas com 1 ano de experiência na área já conseguiu um conhecimento avançado, a pessoa deve estudar bastante, ou deve ter se dedicado bastante, não duvidei da informação, né? Mas, como me prometeu isso no currículo, eu vou aproveitar, então, essa qualidade da pessoa, eu vou explorar mais isso, né? E eu perguntei, beleza, tu tem conhecimento avançado em PPRA, mas tu tá por dentro que a norma alterou, NR1, vai ter um novo programa, NR9, não fala mais de PPRA vai deixar de existir? Não deu tempo ainda de ler as normas atualizadas. E aí, essa pessoa a partir desse momento tem alguma chance no processo seletivo? Tudo que vocês escreverem no currículo, sejam transparentes e sejam sinceros, tá? Não tentem inventar, porque o que vocês escreverem no currículo, vocês vão ser questionados na entrevista. Então sejam sinceros. Se não tem experiência, não inventa experiência. Se não tem um conhecimento especializado, avançado, não digam que tenham. Agora, mostrem os seus valores, mostrem o seu perfil. A maioria das empresas hoje não busca experiência, a não ser uma coisa muito específica, tá? Mas não busca um conhecimento técnico extremamente vasto, tá? Até porque as pessoas que são muito boas, com conhecimento técnico muito vasto, com uma experiência muito grande, dificilmente vão estar à busca de oportunidades. As pessoas, elas são buscadas, elas não buscam. Normalmente é assim que funciona, tá? E vocês podem chegar lá, mas tem vários degraus até chegar lá, né? Degraus ou degraus? Agora não sei, também não importa. Mas assim, mostrem o perfil. As empresas procuram perfil. Minha última contratação, que começa amanhã, por sinal, por exemplo, é uma menina que nem terminou o curso técnico. Falta 1 mês para ela se formar e depois ela vai fazer o registro. Eu já vou contratar como auxiliar técnico e quando ela tiver com o registro, tudo certinho, ela vai estar treinando nesse período aí que a gente determinou, ela passa a ser técnica de segurança sem experiência, só pelo perfil. Então é isso que a gente busca. Sejam transparentes, porque mentirinha tem perna curtinha. Então, vocês prometerem que são assim, que são assado, que trabalham em equipe é assim, que as suas qualidades são essas, qual é o teu defeito? Eu não consigo pensar em um defeito. Eu sou desorganizado. Sou. Se a vaga precisar muito de organização, talvez eu não vá ser selecionado, mas eu tenho que ser sincero. Eu faço uma força, eu consigo cumprir minhas tarefas, consigo. Mas assim, eu não sou um exemplo de organização. Isso é uma sinceridade que eu tenho comigo mesmo. Então, sejam transparentes, porque se vocês prometerem, venderem uma imagem, digamos que vocês fizeram a pré-seleção muito boa, o e-mail, o currículo bem feito, fizeram um currículo bom, foram adequados no português, tudo mais, mas na entrevista falam, não, porque eu sou assim, super caseiro, eu gosto muito de leitura, eu sou super de boa, não sei o que, eu gosto muito de qualquer coisa, e depois, na prática, vocês mostrarem que são outra pessoa,
vocês não vão permanecer nesse emprego, porque já cai o nível de confiança em vocês muito, do que vocês prometem na entrevista e do que vocês demonstram. Então assim, ó, a palavra ela convence, tá? Mas a atitude ela edifica, né? ela solidifica a base, que as pessoas vão criar confiança e credibilidade no trabalho de vocês depois. E para encerrar, estude, se prepare. Então vocês já são nível técnico, vocês já tem que ter um conhecimento técnico. Agora eu vou participar de um processo seletivo, não custa nada pegar ali ó, as NRs, dar uma lidinha pelo menos para ter uma noção ali, se não lembra do curso, faz um tempo que estudou aquilo, pelo menos para ter uma noção, o que é ergonomia, o que é insalubridade, o que é periculosidade, tá? O que é um PCMSO, para pelo menos, se não domina, que é difícil quando não tem experiência, quando está procurando, mas pelo menos saber falar o que é e dizer assim, olha, eu sei que o PCMSO é o programa que controla a saúde dos trabalhadores em função dos riscos que eles estão expostos. Mas né, não me aprofundei muito nisso pela minha falta de experiência, mas sem dúvida no dia a dia eu vou aprender bastante e vou acabar contribuindo o que for necessário para a interação com a área da saúde. Pronto, não precisa mais que isso. Mas tu sabe quais são os tipos de exames, admissional, demissional, periódico, sei que troca de função. Tu sabia que o troca de função não vai existir mais, que vai ser alteração de risco ocupacional, conforme o novo texto NR7? Não, sinceramente não sei. Mas certamente eu tenho condições de me inteirar disso, de estudar isso, se for necessidade do perfil aqui da empresa, e vou conseguir atender a expectativa. Pronto, simples assim. Nunca parem de estudar. A formação inicial é inicial. Vocês acabaram de sair. Vocês têm a condição mínima para poder ingressar na profissão. Se tornar um bom profissional é dali para frente. Então, se o estudo parou ali, né? Não preciso nem explicar mais. Certo? Se vocês pegaram essas dicas, eu como entrevistador valorizo muito tudo isso. Existem outros perfis de vaga, de processo seletivo? Existe. Então, isso não existe uma regra universal, tá? Estou dando a minha opinião particular. Mas eu acredito que pode ajudar, sim, bastante gente. Beleza? Um abraço aí, pessoal. Até mais.